E sejam muito bem-vindos, galera, investidores de todo o Brasil. E hoje vamos falar de top 3 recomendações dos analistas para os fundos imobiliários. Lembrando que já tem até vídeo desses fundos imobiliários aqui no canal. E se você tiver um pouquinho mais interessado, não se esqueça de dar uma pesquisada aí no canal, que nós já comentamos o relatório de gerencial desses fundos para trazer mais informações para vocês. E o primeiro fundo que muita gente já conhece, muita gente que acompanha o canal acabou conhecendo aqui no canal e gostou muito. É um fundo já bastante antigo, já está há quase 12 anos no mercado. É o famoso BTLG11, tá ligado? É um fundo imobiliário do setor de logística, tá ligado? Ele conta hoje com quase 150 mil cotistas, é um fundo já bastante conhecido no mercado e muita gente está recomendando ele. Lembrando que ele atua principalmente no setor de logística, atua também no setor de desenvolvimento e de alimentação. Ele também possui grandes inquilinos como a Coca-Cola, a BR Foods. Então ele tem além de ele ter uma grande base de inquilinos bastante sólidos ali no mercado, com bastante crédito ali, bastante conhecidos, ele também possui uma grande diversificação geográfica, o que acaba trazendo bastante segurança para quem é cotistas e gosta demais dos dividendos, tá legal? No final de novembro, lembrando que o BTLG fez mais uma aquisição de um imóvel de AAA de quase 88 mil metros quadrados e ele já possui pré-inquilinos como a Pets e a Magazine Luiza. Lembrando que hoje o portfólio dele possui quase 500 mil metros quadrados de construção. Então é um fundo bastante grande, já é bastante consolidado aí no mercado, já está desde o começo dos fundos imobiliários, não é um fundo que nasceu agora. Tem vídeo dele no canal, a gente já comentou um pouco mais sobre a estratégia do fundo e como que ele é um fundo que paga mais dividendo linear, que a gente acaba gostando bastante desse tipo de distribuição. Vamos estar mostrando aqui rapidamente alguns números aqui do BTLG, que seria basicamente a liquidez diária dele está em torno de 37 mil negociações diárias. O último rendimento dele foi de 70 centavos, que daria um yield basicamente ali de 0,7, e ele tem um patrimônio de quase 1,5 bilhões. Então, como eu já falei, é um fundo antigo, já é um fundo velho no mercado aí, macaco velho. Cara, é um fundo já consolidado. Eu sei que ele passou por algumas dificuldades, porém atualmente ele é um fundo que está trazendo bastante expectativas para os analistas. Lembrando que hoje ele está sendo negociado ali um pouquinho acima ali do seu valor patrimonial, que seria de 0,4 ali acima do seu valor patrimonial. O seu valor patrimonial é de R$ 99 reais, e ele está sendo negociado ali em torno de quase R$ 100 reais, dependendo do dia. Lembrando que renda variável varia, então pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo ele esteja um pouco abaixo ou um pouco acima. Lembrando que quando você for comprar num fundo imobiliário é sempre muito bacana você olhar a carteira de inquilino dele, olhar também o contrato médio ali com os inquilinos que ele vai ter e a qualidade dos imóveis, porque quando o fundo imobiliário ele tem imóveis de boa qualidade, é muito mais fácil para se estar alocando para os próximos inquilinos. E nunca compre um fundo imobiliário muito acima do valor patrimonial. O segundo fundo imobiliário que os analistas estão recomendando seria o Renda Urbana, o famoso HGRU. Lembrando que já tem vídeo dele aqui no canal, a gente falando ali de um relatório gerencial dele, que é um relatório gerencial que acabou surpreendendo muita gente, quem principalmente eu que não conhecia direito o trabalho ali que estava sendo feito no HGRU. Lembrando que ele é um fundo bastante grande já no mercado, mesmo ele sendo de um segmento bastante novo. O segmento de renda urbana fora do Brasil já é bastante explorado, porém aqui no Brasil ainda está sendo bastante em desenvolvimento. Cara, tem poucos fundos imobiliários que exploram isso e o renda urbana está sendo um deles. Tanto que a gente consegue ver que está acontecendo um bom trabalho ali, que o valor do metro quadrado dele, que geralmente alguns fundos tentam manter pelo menos no mesmo valor, muito pelo contrário, no HGRU acabou subindo o valor do metro quadrado dele. Significa que é mais dinheiro para os cotistas. Se os cotistas estão ganhando mais dinheiro, significa que está todo mundo feliz. E lembrando que ele, por ele ser um fundo extremamente grande, ele também possui uma equipe do corpo técnico. Então, como o fundo ele é bastante grande, tem uma equipe que fica somente fazendo a parte de vistoria, uma outra equipe que a parte de relação comercial, o que acaba trazendo bastante segurança e estabilidade. Lembrando que ele foca bastante ali em inquilinos como a Pernambucanas, a São Judas, que seriam basicamente inquilinos ali de calçadão. O que seria esses fundos imobiliários de calçadão? Seria basicamente ali que seria no próprio centro da cidade, que é uma calçada que tem um imóvel que aluga para esses tipos de loja.
Lembrando que tem uma vantagem e uma desvantagem de se ter esses tipos de imóvel. A vantagem seria basicamente que em cidades pequenas, quando é muito comum a gente decorar o nome de uma rua ali, por exemplo, com o nome de alguma loja. Então, por exemplo, eu conheço o nome da rua aqui do centro de onde eu moro, ali da Pernambucanas. Eu não sei o nome da rua, mas se falar que tem lojas pernambucanas, ali eu sei onde que é. Então, muita gente acaba reconhecendo até como ponto de referência. Então, isso acaba fazendo que a própria loja, o próprio inquilino tem um pouco mais de resistência para fazer algum tipo ali de movimentação com a sua loja para algum outro lugar. E a desvantagem é que, como é um setor bastante novo, a gente não tem ali um histórico, a gente não consegue ter um track record ali para a gente analisar um pouco melhor. Lembrando que o tempo médio dos contratos do HGRU seria de quase 11 anos, a liquidez hoje diária dele está em torno de 26 mil ali aproximadamente. O último rendimento dele foi de 0,76 centavos, que daria um yield ali em torno de 0,67. O patrimônio dele é extremamente grande, está chegando a quase 2,3 bilhões de reais. Lembrando que hoje o valor patrimonial dele está em torno de 118 reais e atualmente ele está sendo negociado a 0,95 do seu valor patrimonial, que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Mesmo sendo negociado abaixo do valor patrimonial, tem que tomar um pouco de cuidado ao entrar de vez os fundos imobiliários, porque eles funcionam como um ciclo. Quando a Selic está em alta, os fundos imobiliários eles tendem a cair. Mesmo não tendo ali uma ligação direta, eles têm uma ligação indireta muito forte. Então é basicamente, Selic subiu, o fundo imobiliário cai. Se o fundo imobiliário subiu, significa que a Selic vai estar em baixa. Então a gente não sabe até quando vai esse ciclo, então por isso é bom ter uma carteira diversificada, tanto em fundos imobiliários de papel como fundos imobiliários de laje. Atualmente os fundos imobiliários de laje são os que estão mais descontados. Então é muito bacana estar entrando em posição nesses fundos, porque seria a melhor hora agora. Porque eu já vi a HGLG ser negociado a R$ 220 e um monte de gente querendo sair até no tapa para comprar. Agora que está a 160, ninguém está querendo comprar. E vamos estar falando aqui sobre o HGR11, tá legal? Muita gente vai e não vai concordar que os analistas estão recomendando isso, principalmente por conta da sua vacância. Porém, é por isso que eu acabo sempre falando, sempre dando uma analisada nos imóveis. Se são imóveis bem localizados, se está acontecendo algum tipo de manutenção nos imóveis, porque o que acaba acontecendo? Pode estar alugado durante 10, 20, 30 anos. Algum momento o fundo imobiliário vai estar sofrendo com vacância. E quando se tem um imóvel bem localizado, que está bem ali dimensionado e é muito fácil, é um imóvel ali meio que padrão para ser alugado para outros inquilinos, o fundo vai acabar se saindo muito bem nessa. E no mercado acaba se precificando isso de uma maneira muito forte. Tanto que quando a gente for ver aqui os valores do HGRI, vai ver que ele está sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial. Lembrando que o HGRE tem quase ali em torno de 20 imóveis, tá legal? Bastante concentrado aqui na área de São Paulo, Rio de Janeiro e conta quase que com 200 mil metros quadrados. É um fundo já bastante grande no mercado. Lembrando que esse HGRE foi inaugurado em 2008, então é um dos primeiros fundos aqui no Brasil, quando os fundos imobiliários não era nem conhecido. Eu, principalmente, não conhecia esse tipo de fundo imobiliário. E ele desde lá veio mostrando bons resultados. O que acabou acontecendo é que nesse momento ele está passando por um momento um pouco mais difícil, um pouco mais delicado, mas vamos estar torcendo, analisando pelo portfólio dele, de que ele vai conseguir se sair dessa. Então, lembrando que ele nasceu pequenininho, porém hoje tem uma liquidez diária de quase 20 mil negociações diárias. O último rendimento dele ali foi de quase 0,70 centavos, dando um yield ali de 0,53 e o patrimônio dele é de acima de 2 bilhões de reais. Esse último rendimento dele, lembrando que ele está pagando bem menos do que ele é capaz de pagar, por conta da vacância dele, que está em torno de 25%. Assim que o fundo conseguir alugar novos inquilinos, conseguir gerar mais receita para o fundo muito provavelmente vai começar a pagar muito mais. Então significa que é uma boa hora para estar se pensando em entrar no HGRE. Lembrando que isso não dispensa uma carteira diversificada. Não coloque todos os seus ovos em uma única cesta, porque vira e mexe, o fundo vai ter vacância, o fundo vai ter que sofrer ali um tempo para arrumar um outro inquilino, mesmo que seja um imóvel AAA da vida, que a gente não sabe, tá ligado? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e comenta pra gente aí se vocês têm esses fundos imobiliários que os analistas estão tanto comentando.